Boa noite, pessoal. Boa noite, e aí, pessoal. será que o pitch de vendas de você vende? Sou Minervino Neto, sou o CEO da Dale Carnegie aqui em Brasília, junto comigo está Thiago. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Thiago, sou co-founder de uma startup de perícias e vistorias chamada AutoInsp. Estou acompanhando o Neto aqui. Agradeço o convite, Neto. Eu que agradeço o convite do pessoal aqui, né? Bom, a Dale Carnegie ela tem o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas como um dos mais lidos aí no. É um livro que foi escrito em 1932 e durante muito tempo foi um dos principais livros mais vendidos do mundo, né? Então, para a gente começar, deixa eu apresentar então a Dale, porque agora a gente está completando 110 anos. E nesses 110 anos, nós, logicamente, ajudamos muitas empresas tradicionais e agora também estamos ajudando muitas startups. Será que a gente consegue esse vídeo? Quando a gente fala de startup, é um pouco disso, né? De estar assumindo o comando para liderar hoje, encontrando soluções que eu visualizo que podem estar ajudando de alguma forma a minha sociedade amanhã. Então, eu preciso liderar hoje, liderar amanhã e estar pronto sempre. Agora, para eu começar a trabalhar com a minha startup, o primeiro passo é que eu tenha um bom pitch de vendas. Eu preciso saber apresentar o meu negócio. E o que é isso, né? O que é esse negócio aí que a gente está chamando de pitch de vendas? Na verdade, nada mais é do que um discurso rápido, onde eu apresento a minha solução para alguém que tem potencial de compra. É isso. É o que antigamente a gente fazia no mercado tradicional, num evento como esse, na hora que alguém te perguntava, né, o que você faz, você ia lá e se apresentava. E falava o que você faz, quem é você, qual que é a sua empresa, qual que é o seu negócio. Basicamente é isso o pitch de vendas. Né? Vejo então, um detalhe importante nisso, Neto, quando a gente fala de pitch de vendas. O colega agora há pouco estava falando sobre o crowdfunding, que é uma das possibilidades de captação de recursos. E às vezes se linka muito o nome pitch de vendas com vender o seu produto, mas você também tem que vender a sua empresa. E esse é um grande detalhe se você realmente sabe montar as grandes variações que a expressão pitch de vendas traz para você. E se eu não consigo me apresentar bem, ou se eu não consigo me tornar interessante, dificilmente eu vou ter uma porta, uma abertura para ter um comprador. Então, eu diria que esse é o primeiro passo, né, para qualquer tipo de negócio, principalmente para startup. Então aqui, Thiago, eu já queria lançar um desafio para as pessoas aqui. Coisa tá? boa. Eu queria que você pensasse agora no seu pitch de vendas. Pode ser, se você tem alguma startup, né, como é que você apresentaria essa startup, esse pitch, ou não, se você trabalha em uma empresa tradicional, você tem o seu negócio, enfim, como é que você se apresenta? Como é que você apresenta o seu negócio? Pensa aí, monta aí. Eu imagino que você já tem mais ou menos uma ideia de como que você se apresenta, né? Porque a gente vai ter a oportunidade agora para fazer isso. Em Dale Carnegie a gente fala que o que vale mais é a experiência.
muito mais do que o que a gente está falando aqui na frente. Então, vamos experimentar um pouquinho agora. Quanto tempo eu tenho para apresentar o meu pitch de vendas? Você vai ter o tempo que a outra pessoa está disposta a te ouvir. Aqui, a gente vai fazer um trabalho rápido, Thiago, de 1 minuto. É interessante até perguntar, assim, o Neto colocou agora, quanto tempo você tem para fazer seu pitch de venda? E algum de vocês já ouviu falar sobre elevador de pitch de elevador? Se você está subindo ali no elevador, aí você tem que torcer para ver quantos andares o prédio tem, né? Se tiver mais andares, você tem que ter um pouquinho mais de tempo. Mas será que nesse 1 minuto a pessoa consegue? Normalmente é de 30 segundos a 40 segundos, é o prazo que eu tenho para chamar a atenção da pessoa, para que ela queira conversar comigo e se interesse, né, pelo meu produto, pelo meu serviço, pela minha solução. Aqui nós teremos 1 minuto. 1 minuto. Tá? Então, em 1 minuto, você vai se apresentar para outra pessoa, vai apresentar o seu negócio, vai falar do que você trabalha. Beleza? Então, de preferência, você pode ser sentado, mas de preferência procure uma pessoa aqui que você não conhece, para que você possa se apresentar para ela. E depois vai acontecer o contrário, a pessoa vai se apresentar para você também em 1 minuto. E eu vou marcar o tempo aqui para a gente ter a certeza que conseguiu utilizar bem o tempo e falar exatamente em 1 minuto. Pode ser, pessoal? Beleza? Então vamos lá, procura uma pessoa aí que você não conhece, pode ser sentado ou em pé. Eu vou marcar aqui o tempo. Atenção, não comece ainda. Quem já se conhece não vale, hein? Quem se conhece não vale. 1 minuto, valendo, vai lá, pode se apresentar, apresenta seu negócio. Seu pitch de vendas. Faltam 30 segundos. Pensa que o elevador está quase no andar já, hein? A pressão está aumentando. Beleza, pessoal, 1 minuto, ok? Agora outra pessoa fala. Quem te ouviu agora vai falar. Vai lá, 1 minuto também, valendo. Agora virou. Opa, então vocês estão bem. Faltam 30 segundos. Beleza, pessoal, deu tempo. Obrigado. Quem consegue, vamos lá, voltando. Tempo encerrado, o elevador chegou no andar, tô vendo. Beleza, vamos lá. Quem consegue falar bem em 1 minuto, consegue falar bem em 5, em 10, em 30, em 1 hora. Não necessariamente quem fala bem em 1 hora consegue falar bem em 5 minutos, em 1 minuto. Então, se eu quero treinar a minha comunicação, começa treinando com um tempo mais curto. Tá? Se você tiver mais tempo, é sinal de que aquela pessoa gostou do seu pitch, gostou da sua apresentação, então ela vai te dar mais tempo. Essa é a ideia, que o curto tempo que eu tenho, eu consiga estar sendo interessante para outra pessoa. Agora, além do tempo, que outros cuidados que eu preciso ter na hora que eu estou fazendo o meu pitch? Porque a gente observa, Thiago, que às vezes a pessoa não consegue aproveitar bem o seu tempo, né? Eu sei que você tem rodado por aí e tem observado alguns pitches com alguns desafios. Legal. E aí, quais são alguns erros comuns que as pessoas cometem? Boa, Neto. Eu queria primeiro fazer uma pergunta. Às vezes,
talvez eu vi que vários grupos se formaram aqui agora. Eu vi pelo menos de 2 grupos ou 3. Por onde você começou a apresentar? O senhor começou por falar sobre qual tema nesse 1 minuto? Sua formação. E você? Quem você é? Então você falou sobre você, ele sobre a sua formação. E você? Você começou por onde quando vocês foram apresentar? Da empresa. Legal. Então, cada pessoa, esse é o primeiro detalhe, cada pessoa não existe um certo ou errado. Cada um vai começar por algum caminho que se definir como melhor. Só que o erro mais comum é que não seja nesse 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos, 2 minutos, independente do tempo, você tem que falar quem você é, qual a sua empresa, qual problema ela resolve e qual a solução. Essas 4 coisas devem existir. E muitas vezes a pessoa se empolga com algum desses primeiros temas, e aí o tempo já acabou. Muitas vezes, e aí, como uma questão construtiva, não criticando vocês terem começado por esse aspecto, mas eu noto em vários eventos de startups que nós participamos, Neto, às vezes a pessoa começa a contar dela, ou da história da empresa, e não deu tempo de falar da solução. E muitas vezes o que vai prender a atenção de quem vai liberar, ou vai comprar o produto de vocês, ou vai liberar algum recurso para aceleração da empresa de vocês, é a solução. E Thiago, eu lembro que quando eu te conheci, a gente precisou fazer um ajuste no seu discurso, né? Quais foram os erros que você cometeu no início? Muito legal, Neto. Nós estamos praticamente há 18 meses já para fecharmos a nossa primeira rodada de investimento pré-seed. E nesses 18 meses, o nosso erro foi, inicialmente, nós não conseguimos consolidar em uma frase de 200 caracteres o que a nossa empresa faz. E nós víamos nos eventos, eu vi empresas captando, eu vi empresas se desenvolvendo, e as pessoas não se interessavam pelo nosso negócio. Aí nós começamos alguns exemplos. Quando eu conheci o Neto, eu lembro a primeira vez que eu apresentei o nosso negócio para o Neto, ele fez uma pergunta, pô, mas e o que vocês fazem? Eu falei, pô, mas eu acabei de explicar, como assim, o que a gente faz? E aí começam os questionamentos, que eu vejo que muitas vezes, a gente acredita que a gente conseguiu explicar e passar a informação, que é um grande detalhe da comunicação. A gente acredita que explicou, porque nós fazemos aquilo todo dia. Mas um grande questionamento, será que a outra parte entendeu aquilo que você faz? Eu vejo que esse ponto é muito importante. O Félix comentou na apresentação no início, né? Várias oportunidades que a gente tem aqui. Agora, se eu não consigo me apresentar, se eu não consigo colocar ou despertar o interesse do outro, eu não vou conseguir aproveitar as oportunidades, né? Então, muitas vezes, eu não consigo emplacar a minha startup ou emplacar a minha ideia, não é porque a ideia é ruim ou porque o outro não precisa dessa solução. É simplesmente porque eu não consegui comunicar de uma forma efetiva. Então, o meu desafio, além de ter uma grande solução, é também de conseguir comunicar essa solução, senão de nada adianta ter a grande solução. Gostaria de comentar assim, algo que acontece muito nos eventos de startups. Se fala muito e se prega muito, e com certeza isso é uma verdade, que o empreendedor ele é importante. E a forma que o empreendedor enxerga o produto dele, que o empreendedor vive o negócio dele, é muito importante para vender o seu produto e negócio. Mas o que vai criar, você pode ter a sorte de talvez com a sua história já criar uma conexão. Mas quando nós falamos de comunicação, nós estamos buscando a criação de uma conexão com essa pessoa. E muitas vezes eu noto que as empresas que às vezes começam já lançando um problema, uma situação de que você atende aquele problema, você posiciona a pessoa naquele problema. E aí ela fala, opa, eu já passei por isso. E como é que você resolve esse negócio? E aí, pronto, aí você vai ter o tempo que você precisar para contar a sua história. Legal, Thiago. Então tá. Então, como é que eu preparo, então, né, um pitch para aproveitar esse tempo curto que eu tenho e me tornar interessante? O meu grande desafio é esse. Eu preciso me tornar interessante para quem está me ouvindo. Então, aqui eu trouxe algumas dicas que podem ajudar nesse momento. O primeiro aqui, né? Que problemas a sua solução resolve? Porque eu posso ter uma grande solução, uma grande ideia, mas se ela não resolve um problema específico, essa ideia não será implantada. É igual uma reunião de empresa
onde se apresenta alguma coisa e todo mundo concorda com aquilo. E nada é feito. Porque aquilo não resolve problema nenhum. Então ninguém vai pagar, ninguém vai comprar, ninguém vai ter o trabalho de colocar em prática alguma ideia, por melhor que seja, sendo que ela não resolve nada. Então a primeira pergunta que eu me faço é, essa ideia que eu tenho, essa solução que eu tenho, que problema ele resolve? E eu tenho que comunicar isso no meu pitch. Então, eu preciso de alguma forma encaixar nessa apresentação que eu vou fazer um problema e falar assim, ó, foi pensando nesse problema que nós nascemos. É para isso que nós existimos. É por isso que é importante investirem na gente. É por isso que é importante colocar essa ideia em prática. Se não resolve nenhum problema, não vai sair do lugar. Então, esse é o primeiro ponto. Neto, ia quebrar um protocolo aqui. Alguém quer falar o problema que resolve? Uma pessoa? Você quer comentar o seu problema? Não? Quer comentar? Alguém que tem interesse de falar o problema? Opa, tem uma pessoa ali atrás. Pode falar. A minha empresa resolve o problema de sujeira nos painéis solares, que diminui a geração deles, e ela resolve isso de uma maneira, com uma inovação tecnológica que faz eles ficarem sempre limpos, e não só na semana que a limpeza foi feita. Excelente, bacana. Legal. Limpeza dos painéis solares. Tá aí. Olha só, eu já estou pensando uma coisa aqui agora. Nunca imaginei que um painel solar sujaria e eu precisaria resolver esse problema. Já ganhou minha atenção. Então, a partir daí, a gente começa a se interessar e começa a fazer perguntas. Exato. Se a pessoa me fez a primeira pergunta, é sinal que ela clicou. Boa. Pronto, clicou, gostou. Então, a partir daí, eu tenho mais tempo. Então, aquele 1 minuto inicial que eu tinha já passou para 2, 3, talvez 5. Né? Eu tenho mais tempo para poder estar explicando. Quais são os seus diferenciais? Porque, assim, ó, se eu não posso ser igual a todo mundo. Eu não posso fazer o que todo mundo faz. O que só eu faço? Muitas vezes está claro para mim isso, está na minha cabeça isso. Eu preciso colocar isso na minha apresentação, no meu pitch de vendas. Isso vende. Isso faz com que a pessoa se interesse, porque isso é diferente. Eu não estou procurando o igual para investir. E eu já participei de algumas rodadas de startup. E a última coisa que eu quero é uma coisa igual. Então, eu preciso aproveitar esse pouco tempo que eu tenho para explorar qual é o meu diferencial. O que só eu tenho. Um detalhe interessante aqui, Neto. O problema que você resolve, se ele for um problema que já existe, que já é resolvido de alguma forma, é o melhor dos mundos. Tá? Não precisa ser um problema muito novo, não, senão ele começa a ficar mais difícil. Então, se ele já é resolvido hoje, que tipo de tecnologia, o que você vai fazer de diferente para resolver esse problema? Então, eu acho que esse é um gatilho mental que traz e faz a pessoa se identificar também de forma mais rápida com o problema que você citou no começo. Apresente evidências da sua solução, números. Tá? Como é que você pode traduzir a sua solução em números? Porque números chamam a atenção, gera credibilidade. A pessoa se interessa por isso, faz com que aumente a chance de você comprar. Então, toda vez que você tiver a oportunidade durante a sua apresentação de citar pelo menos um número, pelo menos uma evidência, isso te ajuda. Mas lembra, tem que ser uma evidência que faz sentido para quem está te ouvindo. Né? Quando eu vou falar de Dale Carnegie para uma multinacional, eu cito que nós estamos em mais de 80 países, em mais de 30 idiomas. Se eu for falar isso para uma empresa que não sai de Brasília, talvez isso não faça sentido. Talvez ela nem saiba que existam 30 idiomas. Então, para que adianta eu falar isso? Tá? Então, cite números, mas números que sejam relevantes para quem está te ouvindo. Legal. Comunicação clara e pensando no seu público. O que você vai falar é importante para quem?
Se for importante para você, esquece. Não precisa falar isso. Eu tenho que falar o que é importante para outra pessoa ouvir. Então, na hora que eu estou preparando o meu pitch, a minha apresentação, cada palavra que eu penso no outro. Essa pessoa que está ouvindo, ela se interessa por essa informação? Se ela não se interessa, é uma informação descartável. Joga fora, não precisa disso. Tá? Você vai gastar o seu tempo com coisas que não faz sentido. Então, seja claro, mas principalmente, pense no outro. Não pense em você. Falar, e aqui tem um exercício de desapego. Porque às vezes eu gosto tanto da minha ideia ou da minha solução que eu quero falar muito sobre ela. Mas não é para você. Você já comprou. Você não vai comprar de novo? Não é para você, é para o outro. Então, sempre com foco no outro. Antecipe possíveis objeções. E aqui, claro, se você tiver um pouquinho mais de tempo, é hora de você antecipar algumas objeções que normalmente surgem. Tá? Então, quando alguém escuta a minha ideia, uma coisa que sempre me perguntam é sobre isso. E aí você já dá uma resposta. Isso também demonstra credibilidade para quem está te ouvindo. Demonstra que você tem domínio sobre a sua solução e que você já pensou em alguns pontos falhos. Então, isso aqui pode te ajudar também a tirar algumas dúvidas da cabeça do investidor e que, às vezes, ele não te fala, mas ele pensa. E aí você pode estar eliminando esses ruídos na comunicação. Pessoal, normalmente, essas objeções, quando você for pensar nos seus diferenciais e nas evidências, as suas evidências no seu pitch de vendas, elas devem ser preparadas em função das objeções previstas. Isso é matador, pessoal. O nosso negócio, às vezes, ele é muito específico, as pessoas têm dificuldade de entender ou de pensar na aplicação dele. Quando eu coloco evidências dizendo o Brasil é a 6ª maior frota de carros do mundo, são 90 milhões de carros rodando, 18 milhões de carros transacionados. Opa, eu tenho um mercado aí. Aí você consegue já tirar as objeções. Atitude para vender. Eu tenho que estar pronto para vender o tempo todo. Eu sou vendedor. Tem algumas pessoas que têm medo disso, têm vergonha disso, e não pode. Sabe? Eu tenho que estar vendendo o tempo todo. Então, eu tenho que estar pensando nisso. Uma pessoa que está fazendo um pitch de vendas, uma pessoa que está apresentando uma startup, que está apresentando uma ideia, mesmo numa empresa tradicional, você, nesse momento, você é um vendedor. Então, entenda isso e transforme a sua atitude pensando no vendedor. Com essas informações, pode ser que agora, se eu desse para você mais um tempo, você mudaria o seu pitch, mudaria a sua apresentação, né? Então, o nosso recado aqui, hoje, é isso. Para que com essas informações, para que você consiga ter um pitch. E aqui eu não estou falando de pitch certo ou errado. Para mim, o que mais importa é o que vende e o que não vende. Então, se você consegue ajustar um pitch de vendas e isso funciona, e isso vende, isso faz com que o outro clique e queira investir na sua ideia, na sua startup, então é porque está certo. Por melhor que seja, se não tiver o investidor, se a pessoa não clicar, se não se interessar, desculpa, não vale nada isso. Tá? Boa, Neto. Pessoal, a gente está à disposição, depois se quiserem conversar mais um pouco, e eu espero que a partir de agora a gente consiga fazer pitches ajustados e principalmente pitches que vendam. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Pessoal,